Vamos lá. Eu não, eu fui preso no Congresso da Uni de Ibiúna de 68. O Serra foi o único presidente da Uni que fugiu do Brasil. O único. Todos os presidentes da Uni cumpriram o mandato. Se vocês entrarem no site da Uni, vocês vão ver. Ele não cumpriu o mandato nem de presidente da Uni, nem de prefeito, nem de senador, nem de deputado. Aquelas bonequinhas que tem no programa, é tudo sem cabeça, ele só, ou sem corpo. Ele só fazia 2 anos, 2 anos, 2 anos. Foi o único que fugiu. Depois dele veio o Chavuca, o Xavier, da PUC de São Paulo, estudante de Ciências Sociais, foi torturado, barbaramente torturado, no lugar do Serra. O Samuca ficou mal da cabeça de tanta tortura que levou. O Serra fugiu, foi o único presidente da Uni que fugiu. Foi o único que fugiu do Brasil. Ah, eu não sei. São Black. Ó, vocês entram no site da Uni, né? Tem um site da Fundação Roberto Marinho, Memória do Movimento Estudantil, é melhor do que o site da Uni. E eles somem com a história, porque depois do Serra, o Serra deixou a Uni sem presidente, a Uni ficou acéfala, bem no golpe. No momento que mais se precisava de um presidente da Uni, ele fugiu. E aí a Uni ficou acéfala. Aí teve uma... Foi a única vez que houve uma eleição no meio do mandato, um mandato tampão. A única vez que houve um mandato tampão na Uni foi quando o Serra fugiu. Quer dizer, ele fugiu antes da barra pesar. Porque em 64, gente, quando houve o golpe, só foram presos, assim, os caras mais visados. Não, o golpe não foi um golpe de extrema-direita. Foi um golpe de uma direita light. A coisa começou a ficar feia em 66, 67, 68, que foi o golpe dentro do golpe, o AI-5, o golpe branco. Aí é que a coisa virou uma ditadura. Porque em 64, quem estava apoiando o golpe tinha o Lacerda, mas também tinha o Juscelino apoiando. Tinham vários, Magalhães Pinto, tinham vários próceres da política brasileira que estavam apoiando aquela tentativa das reformas de base do João Goulart. O Serra fugiu na primeira hora. Ele fugiu quando ainda havia diálogo entre a esquerda e a direita. Ele não esperou. Bicho, esse cara não é confiável, ele não é legal, ele não é do bem. Quem é do bem não precisa fazer Serra do bem, Serra do bem, Serra do bem. Você já pensou nisso? Se você for do bem, você já pensou que você tem que falar para as pessoas, olha, eu sou legal, olha, eu sou bonzinho? Só quem fala isso é quem sabe que não é. Ele revela, ele é tão personalista. Bom, não vou contar, porque ainda semana que vem eu conto. Mas essa história dele ser personalista, ele fudeu com a mídia brasileira, ele fudeu com tudo. Eu não sei do Maestro National. Ele vê aí, gente, Memória do Movimento Estudantil. É um site muito bom, feito pela Fundação Roberto Marinho. Olha, vocês vão ver lá que tem a eleição dele, de repente dá um branco, e aí entra um outro. Aí tem a história, mandar tampão. Imagine a Uni, numa hora, num momento mais grave da sua história, quando a Uni fazia o CPCs, que era o Centro Popular de Cultura, que lançou a Derbal Freire Frio, mas lançou assim centenas de artistas. A Uni era uma organização muito boa, muito bonita. Aí essa organização assim montada no Brasil inteiro, com a AP, né, que o Serra foi da Ação Popular, ele foi um dos fundadores da Ação Popular, ele foi terrorista muito antes da Dilma, né? Odeio essa palavra terrorista, mas já que estão me chamando de terrorista, mas a Ação Popular foi a que fez a primeira ação armada no Brasil, em 1966, ele já estava fugindo, foi a organização dele que fez, matou 2 militares no aeroporto de Guararapes, em Recife. Isso aí ninguém fala. Não, e nem deve falar, isso não foi ação terrorista, foi ação contra um governo terrorista. Eu acho que ele fez muito bem. Mas ele quer esconder isso hoje, chamar Dilma de terrorista. Deus é pai, não tem problema nenhum. No momento de, assim, de glória, vem um golpe militar e a Uni
era a única entidade estruturada em todo o Brasil, através das UES, né, União Estadual de Estudantes, e através do CEAS, que eram os centros acadêmicos. Então, a AP, a Ação Popular, essa entidade que o Serra, Roberto Freire, o trator do Fernando Henrique, você sabe quem é, aquele que morreu. Bom, enfim, era uma entidade, e eles tomaram a UNE, né? Porque a AP, a Ação Popular, era uma entidade fundamentada em livros do Jacques Maritain, dos católicos de esquerda franceses, Action Populaire, que havia na França. Aqui no Brasil eles começaram com Juventude Universitária Católica, JUC, Juventude Operária Católica, JOC, e Juventude Estudantil Católica. Estudantil é quem não era universitário, pegava do primário, ginasial, até o segundo grau. Então eles tinham a JEC, Juventude Estudantil Católica, a JUC, a Juventude Universitária Católica, e a JOC, a Juventude Operária Católica. A JOC, JEC e JUC uniram-se e fundaram a AP, a Ação Popular, uma entidade de esquerda cristã que tomou a UNE. E a UNE era a única entidade que tinha um guarda-chuva sobre todo o Brasil. Todos os estados tinham um presidente de União Estadual dos Estudantes, das UES. As UES eram formadas por CEAs, Centros Acadêmicos. Então, a minha experiência de São Paulo. Tinha o Centro Acadêmico 22 de Agosto da PUC, do Direito da PUC. Tinha o Centro Acadêmico 11 de Agosto do Direito da USP. Tinha o Centro Acadêmico da Economia da USP, tinha o Centro Acadêmico, tinha o CAOC da Medicina da USP. Então, era uma estrutura que poderia ter feito frente, uma frente política, uma frente popular de reação à ditadura. Era a única estrutura montada. E o presidente era o Zé Serra, que na noite anterior ao golpe se reuniu com Magalhães Pinto, o líder civil do golpe. Para dizer o quê? Para falar o quê? Como o presidente da UNE se une um dia antes do golpe com o líder civil do golpe. Como a UNE, que era a única estrutura a nível nacional montada através das uniões estaduais, das UES e do CEAS, o presidente foge para a Bolívia e desestrutura a única entidade de esquerda que poderia reagir ao golpe de 64, que poderia levar para a rua os estudantes, suas mães e seus pais, contra aquelas passeatas da direita com a igreja, a união, família, liberdade, tradição, moral, aquelas coisas loucas. O Serra deixou para trás, o Serra fugiu e deixou a Uniacéfala, a única entidade organizada nacionalmente que poderia fazer frente ao golpe de 64. Eu sei contra quem eu estou lutando.